A grande maioria da sociedade acredita realmente que os meios de comunicação servem para informar e entreter, mas acredite, o negócio não é bem assim. O professor e doutor em Sociologia da Comunicação, Pedrinho Guareschi, um cara muito estudado nas escolas de comunicação, disse o seguinte: os meios de comunicação estão sempre presentes e são fator indispensável, tanto na criação quanto na transmissão, mudança, legitimação e reprodução de determinada cultura. Em cada filme, novela, propaganda, etc., há um pano de fundo, um background cultural sobre o qual se passa o fato. Um determinado tipo de moradia, determinada decoração, determinada maneira de comer, de se vestir, de se relacionar, de se movimentar, de se divertir, de falar, etc. Esse pano de fundo cultural permanece e se fixa na mente e nos corações das pessoas que veem esses produtos da comunicação, e isso as leva a fixar ou transformar determinada cultura. Esse trecho do livro Comunicação e Controle Social já dá uma boa pincelada de como as pessoas se espelham nos personagens de propagandas, de filmes e principalmente de novelas e telejornais. E digo principalmente de novelas porque elas são uma programação diária e de longa duração, com personagens que cativam e que atuam como se de fato fizessem parte de uma realidade. Dessa forma, o público se comove e se familiariza com suas histórias, como se estivessem acompanhando a realidade de um amigo ou de um parente próximo, por exemplo. E de telejornais também, porque o telespectador tem uma confiança muito grande nos noticiários. É muito comum encontrarmos pessoas que confiam na imprensa sem questionar por acreditarem que ela transmite as informações de maneira absolutamente fiel. Então esses detentores dos meios de comunicação querem que os espectadores amem ou odeiem determinados personagens e suas atitudes, de suas condutas, de acordo com o que acreditam ser certo ou errado. Ou seja, mesmo que os personagens, os backgrounds e os comportamentos sejam fictícios, nos casos de novelas, né, por exemplo, eles refletem a ideologia, a visão da emissora e acabam se tornando padrão de certo e errado para o espectador, que sutilmente adota esses comportamentos como ideal ou inadequado. Então o discurso utilizado e o comportamento dos personagens induzem o espectador a acreditar e seguir a ideologia de quem está no comando, o interesse de quem está no comando. Isso tudo acontece de forma discreta, certo? Então, aos poucos, uma parcela gigante da sociedade está construída com base nesses padrões ditados por esses meios de comunicação. E quando a gente menos percebe, esses entretenimentos, que na teoria deveriam servir só para descontrair, na prática estão efetivamente moldando o comportamento da sociedade. Não é só mera coincidência que as roupas das personagens, por exemplo, se tornem tendência. Existe um trabalho, um excelente trabalho de marketing e discurso para fazer com que as pessoas se sintam íntimas das personagens e passem a considerar adequado e, claro, a adotar esse comportamento, esse estilo de vida. E uma das maneiras mais eficientes de fazer com que o espectador acredite que aquele padrão é o ideal é fazendo com que as pessoas evitem questionar. Eles induzem o espectador de forma incrivelmente eficaz a recriminarem o que o programa diz que deve ser recriminado e acatarem como certo o que a novela diz que é certo. Fazem a gente se sentir culpado por não acatar na totalidade esses padrões. Se você não acredita em mim, comece a reparar como determinados personagens são recriminados pela grande mídia e como outros são venerados. Comece a reparar no discurso dos noticiários da grande mídia em relação a comportamentos sociais e culturais e depois vem comentar aqui, certo? Então, se a novela pinta um personagem como herói e por acaso você não concorda que ele é um herói, ou você simplesmente não concorda com alguma atitude dele, é bem possível que você seja considerado um preconceituoso e, consequentemente, uma má pessoa. Ou se você segue algum comportamento diferente daquele idealizado pela grande mídia, quem sabe você também seja sutilmente enquadrado no grupo dos errados, né? Acontece que você pode ser contra um comportamento com o qual não concorde. É um direito seu achar que determinada atitude é ou não adequada, mesmo que a novela diga o contrário, né? Os telejornais não são tão diferentes assim, mas ao contrário das novelas que são ficcionais, os telejornais usam fatos, mas parciais. Nos noticiários é muito mais comum do que você imagina uma informação ser manipulada e até distorcida propositalmente
propositalmente para apresentar o interesse do veículo, a visão do veículo. Apesar de existirem veículos sérios que não manipulam informações, ainda assim eles não são totalmente imparciais, simplesmente porque não há como revelar todos os pormenores de um fato, não há como entrevistar todos os envolvidos, não há como descrever de forma totalmente fiel o que realmente aconteceu, mas de qualquer forma é muito mais comum do que a gente pensa a imprensa distorcer intencionalmente informações para causar estardalhaço e induzir a massa a acreditar em determinado fato como a imprensa relatou e não como ele realmente aconteceu. Quando querem fazer com que a população adote uma postura, por exemplo, os jornais buscam informações parciais e geralmente que lhes convém e depois sutilmente carregam a matéria com a visão da empresa. E em televisão a manipulação se torna ainda mais eficaz, já que além das informações em si, os apresentadores e os repórteres interpretam as notícias. Eu posso usar vários tons para repassar uma mesma notícia, mas o problema não está somente na interpretação, quem dera. Se em todos os casos as notícias fossem verdadeiras, mesmo que tivessem interpretações diferentes, mas não. Infelizmente existem inúmeros casos de informações repassadas de forma totalmente distorcidas com a clara intenção de manipular o público. O exemplo da cura gay é o mais claro que vi nos últimos tempos. Eu li a liminar e até deixo aqui na caixa de informações e lá não diz que psicólogos vão poder tratar a homossexualidade como doença e oferecer cura gay, até porque psicólogo não tem autoridade nenhuma para oferecer cura. Psicólogos tratam as pessoas em âmbito emocional e não médico. Até a depressão, que realmente é uma doença, o psicólogo trata em âmbito emocional. A cura da depressão é feita pelo próprio paciente, muitas vezes acompanhada de medicamentos e tratamento com psiquiatra. O psicólogo só ajuda a lidar com questões emocionais decorrentes da doença. Então, só nesse ponto, a falácia da cura gay já esbarra. Mesmo que realmente a homossexualidade fosse uma doença, o que não é, não seria o psicólogo que a curaria. Quem sabe trataria as questões emocionais decorrentes dela, mas não medicinal, de cura, entende? Então, de novo, a liminar não diz que psicólogos vão poder tratar homossexualidade como doença e oferecer cura gay, mas a grande mídia divulgou exaustivamente que era cura gay e as pessoas nem sequer leram a liminar e já acataram o que a mídia divulgou. Na verdade, a liminar diz várias vezes que não será permitido ao psicólogo tratar homossexualidade como patologia. Há outras questões que podem se tornar polêmicas nessa liminar, questões jurídicas e sobre o papel da psicologia, e aí eu não tenho tanto conhecimento de causa para discutir porque eu não sou psicóloga e nem juíza. Mas como jornalista eu constatei que a maioria das notícias veiculadas sobre a tal da cura gay cometeu diversos deslizes éticos e até feriu descaradamente vários artigos do nosso código de ética. Ficou absolutamente claro que foi intencionalmente. De acordo com o código de ética dos jornalistas, as informações devem ser precisas e corretas, devem se pautar pela veracidade dos fatos, não pode colocar em risco a integridade das fontes, não pode impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de ideias, não pode usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime. Antes da divulgação dos fatos, o jornalista deve ouvir sempre o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas. Os jornalistas devem buscar provas que fundamentem as informações de interesse público, devem tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar, devem promover a retificação das informações que se revelarem falsas ou inexatas e devem defender o direito de resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas nas matérias. Leia a liminar e depois me diz se as informações divulgadas pela imprensa foram precisas e corretas e se não deturparam a veracidade dos fatos. Me diz também se colocaram ou não em risco a integridade dos envolvidos. Me diz se alguns veículos trataram ou não de forma desrespeitosa as fontes e se incitaram ou não a intolerância contra eles e contra quem questionou a postura da mídia ou a repercussão que esse caso provocou. Me diz se esses veículos permitiram um livre debate
debate e a manifestação de opiniões divergentes a respeito das questões levantadas na liminar. E por fim, me disse algum veículo retificou as informações deturpadas que foram repassadas ao público. Não retificaram porque a distorção das informações foi proposital. Não foi um caso de equívoco sem intenção. Foi uma clara distorção de informação com intuitos sobre os quais agora não me convém falar aqui. É óbvio que a imprensa jamais vai conseguir ser 100% imparcial e correta no repasse das informações, mas uma coisa é não conseguir essa exatidão de fatos e imparcialidade por falta de tempo, por exemplo, e espaço no noticiário. Por equívoco mesmo, sei lá, o jornalista entendeu errado. Agora você imagina que sem intenção de causar problemas a imprensa já é um perigo? Imagina quando existe o claro intuito de induzir a população a acreditar em uma realidade deturpada. Então, meus caros, infelizmente, a imprensa não é tão propagadora fiel da verdade como muitos acreditam, só porque teoricamente revela fatos, porque na realidade é muito comum ela revelar somente uma ou outra fatia do fato e geralmente aquela fatia que vai se harmonizar com o interesse da empresa. E além disso, muito comumente com manipulações explícitas de informação. Por isso, hoje eu venho aqui pedir que você questione tudo. Tudo mesmo que você assistir na televisão e lendo jornais e aqui no YouTube e ver nas propagandas e ouvir por aí, especialmente quando se tratar de temas polêmicos e que envolvam comportamentos e ideologias. E especialmente na imprensa informativa, que deveria apresentar fatos e não interpretações tendenciosas de como eles aconteceram. Ou seja, não é ético que o jornalista coloque sua visão de mundo na matéria ou na reportagem, especialmente quando ele distorce claramente as informações para manipular as massas a acreditarem em uma realidade diferente da que de fato aconteceu. Embora as informações estejam sendo apresentadas em veículo influente ou por intermédio de um discurso bonitinho, não quer dizer que se tratam necessariamente da verdade ou do certo e errado. Os meios de comunicação são sim manipuladores e, em muitos casos, até nocivos. Por isso, tome cuidado com o que você assiste. Não estou dizendo para não assistir, porque quem sou eu, né, para dizer o que você deve ou não fazer, e além do mais, é importante a gente se atualizar. Mas estou pedindo para você duvidar do que assiste, questionar, buscar mais informações e principalmente pensar por si mesmo. Grande parte das tendências seguidas pela sociedade ao longo de toda a história foi ditada por alguém no poder que usou meios de comunicação para propagar as suas convicções para as massas. Foi assim no passado e é assim hoje. Então todos nós temos a capacidade de ter as nossas próprias crenças, nossas convicções, e não é porque essas convicções não se harmonizam com as convicções dos heróis das novelas ou só porque o jornal informou que você precisa engolir. Você tem direito à sua própria opinião. Então precisamos de verdade tomar cuidado para não sermos manipulados, especialmente pela mídia, que hoje é a mais forte fonte de influência social. Se aprendermos a ler nas entrelinhas o tipo de ideologia, o tipo de interesse que a mídia está querendo enfiar em nossa mente, estaremos protegidos de ser fantoches, mais fortes para andar com as nossas próprias pernas e para ter a nossa própria opinião. Então eu já falei demais, espero a sua participação, certo? Então um beijão e até a próxima!